Até o ano de 1860, aproximadamente, a lei de Ampère era a lei que descrevia um fenômeno, ou seja, cargas em movimento produzem campos magnéticos. Ora, já dissemos que todas as leis físicas podem ser escritas como taxas de variação. De acordo com a lei de Ampère, vamos distingui-la da lei de Ampère-Maxwell. De acordo com a lei de Ampère, a presença de uma densidade de correntes leva à produção de um campo magnético, gera um campo magnético. Ora, já dissemos que uma lei nunca te leva a determinar imediatamente qual é o campo magnético, porque a lei estabelece uma taxa de variação daquilo que é produzido como resultado da presença de uma densidade de corrente ou de uma corrente elétrica. Então, esta lei estabelece o seguinte: a presença de uma densidade de corrente ou de uma corrente elétrica leva à produção de um campo B. Mas não diz qual campo B. A lei apenas estabelece uma relação entre a densidade de corrente, que é aquilo que produz o campo B, com a taxa de variação do campo B. É claro que a natureza ou as leis, né, refletem essa sutileza, né, onde as leis estabelecem sempre taxas de variação. Por exemplo, considerando a componente X, né, eu tenho, na realidade, aqui, né, 3 taxas de variação, né? Eu tenho, então, D, B, Z, dy menos D, B, y, dz é igual a μ0 vezes jx. É a componente x desta equação. Eu posso escrever a componente y e a componente z, mas sempre a equação envolve taxas de variação do campo B é igual a μ0 vezes aquilo que produz o campo B, que é o movimento de cargas, né? Ora, a partir daquela equação, eu posso escrever a lei de Ampère na formulação original de Ampère, né? Então, se eu considerar o fluxo do rotacional, né, o fluxo do rotacional de B é igual, né, o fluxo do rotacional de B é igual ao fluxo de μ0 vezes J, escalar ds. Usando o teorema de Stokes, eu escrevo esta expressão como sendo a integral, a circulação de B ao longo de um caminho fechado, escalar dl, é igual a μ0 vezes, agora que eu tenho o fluxo de J escalar ds, e isto é igual à corrente elétrica. Portanto, eu tenho aqui uma outra formulação. É uma formulação em termos de grandezas globais, não locais, né?
Veja que aqui eu calculei a corrente, que é o fluxo de J escalar ds, né? Não locais. Aqui, não. Eu tenho uma lei que envolve relações entre grandezas físicas, ponto a ponto. Aqui vale para x, y, z e t, e aqui para x, y, z e t. Então, nesse caso, eu tenho uma formulação local, ponto a ponto. Eu relaciono grandezas físicas ponto a ponto, no mesmo ponto. Aqui não, eu relaciono grandezas físicas, mas considerando integrais, né, de superfície, integrais de caminho. É diferente, são duas formulações diferentes. Isso até Maxwell, lei de Ampère. O Maxwell percebeu um pequeno problema com aquela lei ali. Ele fez o seguinte, ele calculou o divergente de um lado e do outro. Tomando o divergente, a gente sabe que o divergente do rotacional de uma grandeza qualquer não é só o B, não. Qualquer grandeza. O divergente do rotacional de uma grandeza é igual a zero. Então, tomando o divergente de um lado e do outro, eu tenho que o primeiro termo é igual a zero. Portanto, tomando o divergente, você conclui que divergente de J é igual a zero. Ora, Maxwell percebeu que essa lei aqui não satisfaz, né, um princípio muito importante, que é a conservação da carga elétrica, né? Ou seja, o que é o princípio da conservação, né, da carga elétrica? A carga total, né, se mantém sempre constante. Então, o princípio da conservação da carga elétrica, ele pode ser formulado de uma maneira tal que tudo envolva taxas de variação. Pode ser escrito assim, divergente de J, que é um termo que eu tenho aqui, mais dρ dt é igual a zero. Já discutimos isso, e isto aqui me leva à conservação da carga elétrica, né? De forma que, se eu considerar o fluxo dessa grandeza aqui, considerar o fluxo dessa grandeza aqui, ou ainda, se eu considerar a integral de volume desta grandeza, eu vou obter que a integral de volume do divergente de J, dV, é igual a menos, né, dt da integral de ρ, dV. Agora, aqui, eu uso o teorema de Gauss e posso escrever isso como a integral, né, sobre uma superfície agora fechada de J escalar ds igual a menos dq dt. Ora, a taxa com que as cargas desaparecem desse volume, né, com o sinal trocado, é igual ao quanto de carga passa por unidade de tempo pela superfície que delimita o volume. E esse é o espírito da conservação da carga elétrica. A taxa com que a carga passa por aqui é igual à taxa com que a carga desaparece daqui de dentro. É isso. Então, esse é o princípio da conservação da carga elétrica. Ora, Maxwell pensou, o que eu devo fazer, né, para resolver este problema aqui?
ele então adicionou um outro termo. Um outro termo. O termo é rotacional de B é igual a μ0 vezes J, que é o que já havia. Até aqui é igual à lei de Ampère. Agora ele colocou um outro termo. Mais μ0 vezes ε0 vezes dE dt. Muito bem. Esta aqui é a lei de Ampère-Maxwell. É a lei de Ampère depois que Maxwell acrescentou esse termo aqui. Acrescentou esse termo. Ora, por que esse termo era necessário? Porque não satisfazia a conservação da carga elétrica. Agora, se você tomar o divergente daqui, se você tomar o divergente, né, o divergente do rotacional de B, isso é zero. Agora vamos considerar o divergente do outro lado. Tenho μ0 vezes divergente de J mais μ0 vezes ε0. E agora eu tenho o divergente de dt, né, do divergente de E. Isso é igual a zero. Mas divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Portanto, como divergente de E é igual a ρ sobre ε0, esse ε0 aqui se cancela, μ0 é um fator que é comum, eu obtenho que divergente de J mais dρ dt é igual a zero. Olha só como o Maxwell foi feliz, né? Porque nessa nova forma aqui, nós temos leis que obedecem a princípios bem gerais, como o princípio da conservação da carga elétrica. Então, essa foi a contribuição de Maxwell, né? Ele adicionou um termo importantíssimo, na verdade, porque esse termo permitiu a ele prever a existência de ondas eletromagnéticas. Sem esse termo, nada feito. Essa é a lei de Ampère-Maxwell, porque Maxwell modificou ligeiramente, mas de uma forma importantíssima, a lei de Ampère, acrescentando esse termo, né, que é muitas vezes conhecido como corrente de deslocamento. Para a gente entender isso, vamos escrever, né, a lei de Ampère-Maxwell quando nós temos um material qualquer. Então, num meio material, essa lei se escreve da seguinte forma, no meio material. Rotacional. Agora, eu não uso mais B, mas uso o vetor intensidade magnética, H, é igual a J mais D dt. Aqui está a expressão da lei de Ampère-Maxwell na formulação de Maxwell. H, que está aqui, né, se relaciona com o campo magnético, B, de tal maneira que B, para materiais lineares e isotrópicos, B é igual a μ vezes H. Né? Então, H é um vetor que tem relação com as densidades de correntes reais, né? Não aquelas induzidas pela magnetização do material. Então, rotacional de H é igual a J mais D dt.
Esse DDT aqui também é conhecido como corrente de deslocamento, JD. Ou seja, por quê? É um termo parecido com J e que envolve o vetor deslocamento. Esse JD, né, é igual a DD/dt. Né? E assim nós temos aqui a formulação da lei de Ampère-Maxwell, né, na presença de um meio material. Finalmente, é bom esclarecer que quando nós não temos cargas e correntes, né, então, num meio livre de cargas e correntes, essa lei se escreve assim: rotacional de B é igual a μ0 ε0 é igual a 1 sobre c ao quadrado vezes dE dt. dE dt. Mas isso aqui é fantástico. É fantástico. Por quê? Vamos nos lembrar da lei da indução de Faraday. É um tipo de indução. Um campo elétrico variando com o tempo dá lugar a um campo magnético. Eu quero só, à guisa de comparação, escrever esta lei aqui, né? E escrever também a lei de Ampère. Rotacional de E é igual a menos dB dt. Olha só a semelhança entre essas duas. O que essa aqui diz? Se um campo magnético variar com o tempo, ela dá origem a um campo elétrico. Aqui é o seguinte: se um campo elétrico variar com o tempo, ele vai dar origem a um campo magnético. E é isso, exatamente isso, que acontece no caso das ondas eletromagnéticas. Por quê? Um campo elétrico variando com o tempo dá origem a um campo magnético variando com o tempo. E esse campo magnético variando com o tempo dá lugar a um campo elétrico variando com o tempo, que, por sua vez, dá lugar a um campo magnético variando com o tempo. Portanto, os campos podem ir se propagando pelo espaço livre. E essa é, em última análise, a explicação para a existência de ondas eletromagnéticas se propagando. Porque à medida que um varia, ele dá lugar ao outro. Quando esse varia, dá lugar ao primeiro, e assim por diante. É um processo onde um sustenta a existência do outro.